eu vi que há um Deus que perdoa. Um Deus que perdoa e esquece. Um Deus que não contabiliza pecados, porque colocou todos os pecados sobre Jesus. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Este Deus que tem interesse em mim, me tirou da forca. Apareceu um senhor dizendo para mim assim, eu estava sendo vasculhado por dentro e por fora e os médicos não achavam nada em mim. Eu tinha uma alergia. Meu corpo ficava todo escamoteado. Naquele dia à noite, isso já foi num outro dia, em que eu compreendi que Deus é o Deus do perdão e que Ele me capacita a perdoar. Nunca mais eu tive nada. Estou liberto. Ó, minha pele parecendo livre. Porque a culpa, ela somatiza, ela é somatizada, soma é corpo, é psicossomatizada pela nossa alma e a gente fica. Mas Deus é o Deus que perdoa. E Ele nos perdoa, não porque Ele é simplesmente amor, mas porque Ele é justo. Porque Ele é justo e é amor, Ele pôs todas as nossas culpas em Cristo e Cristo pagou por todos os nossos pecados. Aquele pecado era meu e eu que tinha que pagar, mas Cristo pagou. E o melhor é que Ele me levou a morrer naquela cruz juntamente com Ele. Para que eu não viva mais debaixo desta culpa. Aquela mulher entrou, depois da reunião, ela veio correndo na frente e disse, Glênio, hoje eu fui liberta dos meus 2 abortos que eu fiz propositadamente. Aqueles abortos viviam em cima de mim o tempo todo. E eu me lembro daquela senhora que um dia chegou lá no gabinete. Ela chorava e dizia assim, Glênio, eu não aguento mais aquelas 3 crianças. Elas gritam o dia inteiro no meu ouvido. Eu digo, bota numa creche. Ela disse, não, eu não posso botar na creche. Elas estão no cemitério. Eu as matei. Mas elas gritam no meu ouvido, Glênio. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer não religião. Você não precisa ser católico, protestante, evangélico, espírita. Você precisa ser filho de Deus. Você precisa conhecer Jesus. Aquele que levou os seus pecados ali na cruz. Aquele que levou a sua culpa. Aquele que morreu por você. Que morreu uma morte que não era dele, era minha. Ele tomou sobre si as minhas desgraças para me perdoar. Qual foi a primeira palavra que Jesus disse quando puseram ele na cruz? Qual foi a primeira palavra? Pai. Pai, perdoa-lhes. Não é perdoa-me. Não. Perdoa-me não. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, Pai. O perdão é terapêutico, é curador.
Ele tira o peso da nossa alma. Então ele diz que é Ele quem perdoa. Quem perdoa quantas? Todas as tuas iniquidades. Eu me lembro aqui do pastor Abuchaim aqui, ele foi lá pregar em Brasília, e um pastor que estava ouvindo o pastor Abuchaim pregar, terminou a mensagem, ele disse assim: o senhor iria lá na minha casa conversar com a minha esposa? A minha esposa faz 8 anos que ela é paralítica. E os médicos não descobrem qual é a causa da paralisia dela. E eu ouvi o senhor pregar com tanta convicção. E eu queria que o senhor fosse lá para orar com minha esposa. O senhor vai? O pastor Abuchaim disse: ó. Depois do almoço, naquele domingo, ele foi à casa daquele pastor, ele veio buscá-lo e ele foi lá. Quando chegou lá, encontrou aquela senhora desanimada, numa cadeira de rodas. Aí ele sentou perto dela e disse: como vai, minha irmã? Como Deus quer. As pessoas, elas costumam fazer uma dramatização assim, como Deus quer, como Deus permite. E a senhora como é que está passando? Estou aqui nessa cadeira de roda há 8 anos. Muito bem. E o que aconteceu? Eu não sei. Eu já fiz tratamento em Belo Horizonte, já fiz tratamento aqui em Brasília, já tive no Sara Kubitschek lá para fazer tratamento, e os médicos não descobrem. Mas a senhora tem alguma coisa? Ela disse: tenho. E o que a senhora tem? Eu ouço uma voz que me diz assim: este pecado não tem mais perdão. Que pecado? Eu cometi um pecado cabeludo. Deve ter pecado careca. Porque ela disse: eu cometi um pecado cabeludo. Então deve ser alguma coisa cabeluda, sei lá. Aí ele disse: muito bem. E a senhora escuta o quê? Eu escuto uma voz que me diz: este pecado não tem mais perdão. E este pecado tem me feito, essa voz tem me feito desanimar. Aí o pastor Abuchaim chamou uma das filhas e disse assim: me traz uma tábua aí, menina, e uma folha de papel sulfite e uma caneta. Ela arranjou uma tábua, ele botou a tábua em cima dos braços da cadeira de rodas, botou o papel sulfite, apanhou a caneta e diga: escreva aí o que a senhora escuta. Aí ela escreveu com a mão muito trêmula: este pecado não tem mais perdão. Escreveu? Escrevi. Ponha aspas. Ela pôs aspas. Escreva embaixo: diabo. Quem está lhe dizendo isso é o diabo. E ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Agora a senhora vai escrever esta outra aqui. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Aí ele mandou dizer assim, bota um parêntese assim, bota pecados, iniquidades ou pecados. E quem sara todas as tuas enfermidades. Este ele aí, agora a senhora põe aspas e escreve embaixo: Deus. E aqui nós temos duas palavras, uma do diabo e outra de Deus. A do diabo diz: este pecado não tem mais perdão. A de Deus diz que é ele quem perdoa
todos os teus pecados, todas as tuas iniquidades. E quem sara todas as tuas enfermidades. Uma é verdadeira, a outra é falsa. Porque não existe possibilidade de duas coisas contrárias serem verdadeiras ao mesmo tempo. Quando uma é verdadeira, a outra necessariamente terá que ser falsa. Qual a senhora acha que é a verdadeira? A do diabo ou a de Deus? Ela disse, a de Deus. Muito bem. Mas em qual das duas a senhora está crendo? Na de Deus ou na do diabo? A senhora acha que a de Deus é verdadeira. Mas em qual das duas a senhora está crendo? Ela olhou e disse, na de cima. Ele diz, eis o seu problema. Seu problema é que em vez de você crer na palavra de Deus, você crê na palavra do diabo. Ao invés de você crer que Deus perdoa, você crê na do diabo dizendo que esse pecado não tem perdão. O seu problema é um problema de incredulidade, senhora. Agora eu quero lhe fazer uma outra pergunta. Diante disto que a senhora acabou de ver aqui, em qual das duas a senhora quer crer daqui para frente? Ela disse, na de Deus, é claro. Ele diz, então risca do diabo aí em cima, passa um X em cima dela assim, diz, Satanás, eu não creio na tua palavra, porque é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aí ela riscou aqui, fez uns 4, 5 X em cima da frase, olhou para ele e disse, eu estou curada. Eu estou curada, e levantou 8 anos sem dar um passo. E ficou em pé, e o pastor Abuchaim, que não tomava café, teve que tomar café naquele dia, porque ela disse assim, eu vou passar o café para o senhor. Ele disse, passa o café, eu vou tomar esse café, que mais vale café do que café. Mais vale você viver com a fé, café, do que com a fé. Mas vamos tomar o café. E ele tomou café com aquela mulher, e nunca mais ela ficou. Por quê? Ela era paralítica, sabe de quê? Culpa. Psicossomatizou. Acreditando na palavra do diabo, que diz que aquele pecado não tem perdão. Quando a Bíblia diz que ele perdoa todos os pecados. E eu não vou gastar tempo aqui para fazer você crer. Porque esse trabalho não é meu, é do Espírito Santo. Mas você é uma trouxa ou um trouxo se achar que você não vai ser aceito porque cometeu um pecado e que Deus não vai lhe perdoar. Porque Deus é o Deus da misericórdia e da graça. É o Deus que perdoa. É o Deus que perdoa.